Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Vamos para mais uma videoaula. Vocês não têm ideia de como eu queria estar discutindo esse tema com vocês, porque são temas que nos levam a várias reflexões, a vários questionamentos e a várias observações no que diz respeito ao ensino e aprendizagem, a atuação do professor em sala de aula, métodos, enfim, muita coisa. Mas, mesmo com essa distância, eu espero que vocês estejam fazendo as reflexões de vocês, fazendo apontamentos, façam apontamentos, anotações, se lembrarem de alguma coisa, um exemplo, tá? Para que depois a gente possa compartilhar isso em um fórum, em uma interação ao vivo, enfim, certo? E aí, gente, hoje nós vamos conhecer mais uma teoria, tá? Mais uma teoria psicológica muito importante, que teve uma contribuição grandiosa, grande mesmo. Eu falo de uma contribuição grandiosa porque ainda hoje se estuda e se aplica essa teoria no ambiente da sala de aula. Então, vocês já conheceram o quê? Conheceram o behaviorismo e conheceram a teoria da Gestalt. A Gestalt, mesmo não sendo uma teoria da aprendizagem, mas sendo uma teoria psicológica, ela é aplicada no ambiente escolar. Então, é muito importante conhecê-la também. Mas vamos relembrar o quê? O que nós já sabemos? Nós já sabemos que o behaviorismo, ele aparece num momento muito importante para a psicologia, no momento em que a psicologia precisava de força para se constituir como ciência, então o behaviorismo foi realmente muito importante. O pai do behaviorismo é o Skinner, e ele fez os seus experimentos, e com esses experimentos ele conseguiu comprovar muita coisa. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, né, a evolução, as pesquisas, os estudiosos, os psicólogos e também os professores começaram a perceber que a aprendizagem baseada no comportamento condicionado, como o Skinner falava, não fazia tanto sentido assim para a educação e para a aprendizagem. Até porque, pessoal, o behaviorismo, ele possui algumas falhas, de acordo com os estudiosos, com os pesquisadores também. Porque no behaviorismo, o aluno, ele acaba que se limitando, ele fica limitado. Por quê? Porque ele fica numa imagem, numa situação de espectador e de passividade também em relação à aprendizagem. Porque quem é que detém o conhecimento? É o professor. É o professor quem lidera, é o professor que faz com que o comportamento do aluno ele seja alterado e ele seja modificado. Então, chegou um momento em que, para alguns estudiosos, professores e psicólogos, a forma de ensinar, a forma de aprender baseado nesse tipo de teoria não traziam tantos benefícios assim. O behaviorismo para a escola tradicional, nossa, fazia muito sentido. Por quê? Porque o professor detinha todo o conhecimento, detinha todo o saber e ele apenas lançava isso para o seu aluno. Mas, insatisfeitos com a teoria do behaviorismo, surge posteriormente uma nova forma de pensamento, chamado de cognitivismo. E aí, a teoria do cognitivismo aparece em um momento em que se queria contestar o behaviorismo. Foi uma forma de resposta, mas de uma resposta crítica para aquilo que os behavioristas tanto pregavam e tanto acreditavam. E aí o que acontece com o cognitivismo e qual a importância que ele tem, o que ele queria, quais são os objetivos do cognitivismo. Então, todas as vezes quando nós falarmos em cognitivismo, nós vamos falar de cognição. E cognição tem a ver com o quê? Tem a ver com mente. Sempre isso. Tem a ver com mente. Então, de acordo com o cognitivismo, a aprendizagem aconteceria onde? Na mente. Tinha a ver com memória, com absorção, com interpretação, com consolidação de conhecimento, então aconteceria na mente. Então percebam que vai totalmente contra aquilo que Skinner defendia no behaviorismo. Porque o que é que Skinner dizia no behaviorismo? Que a psicologia não deveria trabalhar com os aspectos introspectivos do ser humano. A memória, o pensamento, a imagética, esses aspectos não, apenas o comportamento.
apenas o comportamento. A Gestalt vem, questiona algumas coisas, mas continua trabalhando com o comportamento, com o condicionamento, se aprende por estímulos, um reforço positivo, um reforço negativo, enfim, surge com essa ideia. Mas os cognitivistas, eles acreditavam que a aprendizagem, ela acontecia com processos mentais. E foram esses processos mentais mais complexos que foi motivo de estudo para os teóricos do cognitivismo, tá? Outra coisa que eu quero destacar também, gente, é que a teoria cognitivista, como eu já disse, ela se concentra nesses processos mentais. Para quê? Para alcançar a aprendizagem. Então, a aprendizagem vai ser alcançada através desses processos mentais. O cognitivismo também, ele inclui outras teorias. Depois que surge a ideia do cognitivismo, surgiram outras teorias e várias ramificações que também se relacionam com o pensamento dessa teoria. Então, tudo que tem a ver com a mente humana, a forma como a mente aprende, como se alcança a aprendizagem através dos condicionamentos mais da mente, tem a ver com a teoria cognitiva. Então, aí vem o construtivismo, a aprendizagem significativa, as múltiplas inteligências, tudo isso tem a ver com o cognitivismo. Qual o principal objetivo do cognitivismo? Descobrir como a mente é capaz de pensar e aprender. Como a mente aprende? Nossa, é complexo? É complexo. Como a mente aprende? Como nós conseguimos aprender? E foi esse estudo que levou a várias outras pesquisas e outras comprovações, certo? E aí, por exemplo, a teoria cognitivista, ela pensava basicamente o seguinte: ela acreditava que essa aprendizagem acontecia na mente, mas através também de uma interação com a realidade, com o objeto a ser conhecido e através também dos sentidos. Então, por exemplo, uma criança, ela vê uma maçã. Ela toca nessa maçã. Ela pegou nessa maçã. Ela está utilizando ali um sentido, tanto a visão quanto o tato, mas ela sentiu a textura daquela maçã. Ela já aprendeu alguma coisa. Ela já associou alguma coisa, ela já interiorizou alguma coisa. Ela já tem uma ideia da textura daquela fruta, ela já viu aquela fruta, ela pode relacionar a imagem daquela maçã com uma outra imagem de algo que pareça e que lembre uma maçã. E ela pode tocar em alguma coisa que tem uma textura parecida ou igual com uma de uma maçã e ela vai o quê? Guardando essa relação e esse conhecimento. Ela prova essa maçã, ela come essa maçã. A partir do momento que ela usa esse sentido, ela está absorvendo um conhecimento. Quando ela comer uma outra coisa, ela pode lembrar que já comeu uma maçã. Ou ela pode associar com aquela maçã. Enfim, ela usou os sentidos para aprender alguma coisa. Então, olha que fantástico. É muito interessante o que a teoria cognitivista ela diz e os estudos que ela faz. Então, de acordo com essa teoria, essa informação que esse aluno tem é obtida através da interação com a realidade e se adquire por meio do sentido. Tá? Então, existe essa interação com a realidade, sim, e os sentidos trabalham também para reforçar e para que essa aprendizagem aconteça. Então, é na mente em que essa criança, esse estudante, ele vai interpretar, ele vai fazer categorias daquilo que ele sabe, daquilo que ele já viu, daquilo que ele não sabe, daquilo que ele vai relacionar quando ele vê. Ele vai conseguir fazer escolhas, ele vai conseguir fazer interpretações, compreensões, e tudo isso vai acontecer onde? Na mente. É na mente em que vai acontecer. Então, muito interessante, muito importante a teoria cognitivista. Quais são os expoentes da teoria do cognitivismo? Quais são? Vygotsky e Piaget. São nomes que a partir de agora vocês irão ouvir com muita frequência. Tá? Professora, eles são os teóricos mais importantes das teorias da aprendizagem. Gente, não tem como fazer essa categorização, mas pelo fato de Vygotsky e Piaget terem se debruçado muito sobre essa questão da aprendizagem e isso ser bastante aplicado à educação hoje, ainda eles entram nesse destaque.
Então, eles tiveram uma contribuição realmente muito grande. Eles ainda são estudados atualmente, são mencionados. A prova disso é que eu estou aqui comentando sobre eles. No próximo módulo, nós vamos estudar com mais aprofundamento as teorias de Vygotsky e de Piaget. Mas, assim, eles fizeram um estudo fantástico, principalmente voltado para os estágios, para a infância, adolescência, por fases. Como o ser humano aprende, o desenvolvimento. Então, foi muito, de uma forma realmente muito importante essa contribuição. Tá? E aí, gente, alguém pode perguntar, professora, ok, mas por que estudar essas teorias, então, assim, tão antigas? Desses teóricos que não estão mais entre nós, enfim, gente, olha, é muito interessante que vocês entendam que tudo que nós temos hoje, de mais moderno, de mais sofisticado no sentido de ensino e aprendizagem, está relacionado ao passado. Aquilo que eles encontraram, aquilo que eles pesquisaram, aquilo que eles puderam constatar. Então, não tem como se desassociar o ensino hoje com essas teorias que vocês estão conhecendo. E muitas vezes o professor em sala de aula, ele usa essas teorias, claro que ele com certeza usa, e ele não tem ideia de como surgiu, de onde veio, e é muito interessante saber, muito interessante. Então, por exemplo, quando você vê um aluno recebendo uma medalha por uma atividade que ele realizou, behaviorismo, tá ali. O estímulo positivo, o reforço positivo do behaviorismo está ali, certo? Ele ganhou um ponto, ele ganhou alguma coisa, tudo isso para reforçar e ele continuar agindo dessa forma, tá? Então, o behaviorismo está presente. Na escola tradicional, então, nossa, certo? Então, o castigo, e nós ainda temos hoje muitas situações tradicionais. Então, o castigo, por exemplo, de um excesso de atividade, tirar um ponto, pesar numa avaliação, por exemplo, isso faz parte de quê? Do behaviorismo. Não estou dizendo que isso é eficaz em todos os aspectos da educação. Até porque, como eu disse para vocês, tudo isso tem que ser analisado por nós e filtrado, e nós temos que ter sim esses critérios do que serve, do que é benéfico, do que faz sentido e do que produz a aprendizagem para o estudante na sala de aula. Mas nós temos exemplos, a Gestalt do mesmo jeito. Mesmo não sendo uma teoria da aprendizagem, mas trabalhando com essa questão do insight, por exemplo, do resolução de problemas, acontece muito. E não é só em matemática, não. Tá? Colocou uma situação, um problema para o aluno, quer que esse aluno resolva, que ele dê soluções, certo? Baseado naquilo que ele sabe, naquilo que ele entende, naquilo que ele pode fazer. Está presente hoje em dia. Existe hoje a aprendizagem baseada em problemas, em estudo de casos. Tudo isso tem a ver com a Gestalt de tanto tempo. E o cognitivismo, então, nossa, nem se fala. O cognitivismo está muito presente. A maioria dos materiais didáticos que nós temos hoje são baseados no cognitivismo. A gamificação, termo muito usado também nas metodologias ativas, certo? É uma ramificação de quê? Do cognitivismo. Do que Jean Piaget disse, do que Vygotsky pesquisou, tá? Então, tudo isso tem a presença, todos esses métodos de ensino e aprendizagem trazem resquícios, e muitos, eu nem diria resquícios, eu diria muitos pontos desses estudos que vocês estão conhecendo. Tá? Então, quando nós falamos em cognitivismo hoje, eles estão presentes nesses aspectos, no material didático, em um jogo em sala de aula, mas não somente isso, no próprio conteúdo em si também, na forma como se elabora uma questão, para que esse aluno use mais a mente, para que ele seja um sujeito mais ativo e não passivo nesse processo de ensino-aprendizagem, para que a mente desse aluno trabalhe, para que ele busque, no pensamento, na memória, alguma coisa que venha contribuir para uma aprendizagem mais significativa no presente desse aluno, enfim. São muitos aspectos importantes. Eu deixo com vocês materiais complementares para que vocês conheçam melhor a teoria cognitivista. Conhecendo melhor agora o cognitivismo, fica mais claro entender muitos processos de ensino-aprendizagem, ter essa noção, essa consciência de que determinado método ele é utilizado dessa forma porque ele quer incentivar, fazer com que a mente produza alguma coisa, enfim. E é isso, gente, tá? Espero ter sido clara.
Espero que eu tenha me feito entender e vamos continuar os nossos estudos, vamos continuar se debruçando sobre essas correntes, essas concepções teóricas que tem muito sim a contribuir para o processo ensino-aprendizagem hoje, tá? Olha, tudo de bom para vocês, qualquer coisa estamos aí e vamos lá e até a próxima aula.